E já começamos falando da eleição na França, com uma virada neste domingo de segundo turno de eleições. O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, disse hoje que vai entregar a sua demissão ao presidente Emmanuel Macron amanhã, segunda-feira. A declaração dele acontece depois que as pesquisas de boca de urna projetam a vitória da coalizão de esquerda nas eleições parlamentares no país. A aliança de centro de Macron deve conquistar o segundo lugar e a ultradireita de Marine Le Pen vai ficar em terceiro lugar. Ela que era favorita à vitória nesta eleição de hoje. Nenhum dos três partidos deve ter maioria no parlamento. A Priscila Yasbeck está ao vivo de Paris, acompanhando de perto esse dia histórico na França. Priscila, boa noite para você, minha cara. O presidente Macron já se manifestou? Oi, Thaís, boa tarde a todos que nos acompanham. O presidente Emmanuel Macron já se manifestou e sinalizou que vai respeitar a maioria que foi formada na Assembleia Nacional, que é a Câmara Baixa do Parlamento francês. Vou falar um pouquinho sobre o ambiente aqui nesse momento, na Place de la République, com essa manifestação, então, que acontece por parte dos partidos de esquerda, da Nova Frente Popular. Eles dizem, por exemplo, e gritam, Paris antifascista, imigração é o tecido da França, também carregam bandeiras da Palestina e da Argélia. Eles falam muito sobre essa pauta de imigração, que era uma pauta, inclusive, da ultradireita, que venceu o primeiro turno e que retiraria alguns direitos dos imigrantes, inclusive o direito ao solo, que é o direito de uma pessoa que nasce na França conseguir a nacionalidade, porque tem um dos pais que é francês. E eles também fazem críticas a Emmanuel Macron, inclusive com alguns cartazes dizendo Macron, nós te odiamos. Então essas são algumas das frases e também dos cartazes que estão aqui nessa manifestação que acontece agora na Place de la République. Agora falando sobre os resultados, então, de acordo com as pesquisas de boca de urna, que costumam ser muito precisas aqui na França. O Instituto Elab diz que a Nova Frente Popular, a coalizão de esquerda formada pelos socialistas, verdes e o La France Insoumise, que é um partido de esquerda considerado mais radical, deve ter 175 a 205 assentos na Assembleia, formada por 577 deputados. Em segundo lugar, deve ficar a coalizão de centro do presidente Emmanuel Macron, com 150 a 175 assentos, e o Reunião Nacional de ultradireita de Marine Le Pen deve ficar em terceiro lugar, com 115 a 150 assentos. Algo parecido também é mostrado pela pesquisa Talan, que mostra a esquerda com 172 a 192 assentos, o centro com 150 a 170 e a ultradireita em terceiro lugar com 132 a 152 assentos. E como fica o cenário daqui para frente, Thaís? O que os analistas dizem aqui é que a gravidade, o centro de gravidade, passa do Élysée, do Palácio do Élysée, a residência oficial do presidente Emmanuel Macron, para o Palácio de Matignon, para o Hotel de Matignon, que é a residência do primeiro-ministro, e para a Assembleia Nacional, que é a Câmara Baixa do Parlamento francês. E também dizem que Macron subestimou a dimensão parlamentar da Quinta República Francesa. Lembrando que essa eleição legislativa só deveria acontecer em 2027. Foi antecipada depois que Macron resolveu dissolver a Assembleia Nacional nas eleições, logo depois das eleições europeias que aconteceram no dia 9 de junho, quando o seu partido saiu derrotado. Muitos viram essa estratégia de Macron como uma aposta para tentar retomar a maioria na Assembleia Nacional, já que ele tinha 245 assentos, portanto não tinha uma maioria absoluta, tinha a chamada maioria relativa, quando a coalizão precisa formar alianças para conseguir fazer passar projetos. A gente lembra, por exemplo, da reforma da Previdência, que o presidente Emmanuel Macron teve dificuldade para fazer passar e precisou usar aquele artigo da Constituição, 49.3, para fazer a reforma da Previdência passar à força sem o aval da Assembleia. Como que fica então o cenário a partir de agora? Aqui na França, no regime semipresidencialista francês, o primeiro-ministro deve refletir a maioria da Assembleia. Então, o que o Emmanuel Macron já disse, te respondendo, Thaís, ele falou que ele vai respeitar essa maioria formada na Assembleia. Ele disse isso por meio de uma porta-voz da presidência, ele que não falou e não fez nenhuma declaração nessa noite, mas Gabriel Attal, seu primeiro-ministro, falou já, e ele disse
disse que ele vai apresentar a sua demissão a partir de amanhã. Então, Macron disse que, assim como garantem as instituições francesas, ele vai respeitar a escolha do povo francês. E Gabriel Attal, ele disse o seguinte, ele falou que ele vai assumir as suas funções enquanto dever exigir, mas ele vai entregar a sua demissão amanhã. Então, tudo indica que tanto Macron quanto Attal, o campo centrista, vai respeitar então essa maioria formada na Assembleia Nacional, que é dessa coalizão de esquerda, e é uma incógnita muito grande quem vai ser o indicado pela coalizão de esquerda para ser o primeiro-ministro. Uma outra hipótese ainda, só para finalizar, Thaís, seria que o governo formasse um chamado governo técnico, indicasse um nome apolítico para o cargo de primeiro-ministro, mas de acordo com as sinalizações tanto de Attal quanto de Macron, não parece ser o caso, não parece ser isso que vai acontecer. Parece que eles vão receber a indicação, de fato, dos partidos de esquerda, da coalizão de esquerda. Eu volto com você. Priscila, o retrato que você nos traz é um retrato de um país que está rachado em 3 pedaços, né? E essa surpresa que tudo indicava que o partido de Marine Le Pen teria a maioria do parlamento, não necessariamente a maioria absoluta, o que já indicaria a necessidade de bastante conciliação e acordos para conseguirem ocupar o cargo de primeiro-ministro. E agora esse desafio se mantém, só que com a esquerda e, inclusive, a esquerda mais radicalizada da França saindo na frente. Qual é o calendário previsto para essa solução, Priscila? Um mês, uma semana, alguns dias? Quanto tempo a França deve ficar ebolindo nesse caldeirão? Pois é, Thaís. Agora essa é a grande dúvida que fica, porque vai ser uma disputa muito grande dentro dos partidos de esquerda, justamente para fazer essa indicação a Emmanuel Macron. E o próprio primeiro-ministro, Gabriel Attal, já disse que ele vai ficar no cargo pelo tempo que for necessário até que as coalizões se formem, as alianças, e que também o partido de esquerda, a coalizão de esquerda, consiga chegar num consenso. Mas, Thaís, para trazer uma informação sobre como se configurou, então, ou como deve se configurar, segundo as pesquisas de boca de urna, essa composição dos partidos de esquerda. Então, o La France Insoumise, que é esse partido que tem uma das principais figuras da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, e que é tido por alguns como um partido de esquerda radical, conseguiu deve conseguir de 68 a 74 assentos. O Partido Socialista, que é considerado mais moderado, entre 63 e 69 assentos, e os Verdes entre 32 e 36 assentos. Portanto, o La France Insoumise tem uma força muito grande agora, deve ter dentro da Assembleia Nacional, então deve ter também um poder maior entre essa coalizão de esquerda para tentar emplacar um nome do seu partido. Lembrando que Mélenchon já se pronunciou depois dos primeiros resultados de boca de urna, que eu repito, eles trazem uma indicação muito precisa do que acontece nas eleições aqui, e ele falou o seguinte, que ele saudou a mobilização eleitoral, já que houve uma participação muito grande, uma taxa de participação que deve ficar em 67%, deve ser a maior de pelo menos das últimas 3 décadas, porque o voto aqui é facultativo, mas uma taxa de participação muito grande, então ele saudou isso, e ele falou que essa mobilização arrancou um resultado que se dizia impossível. Ele falou que o nosso povo claramente descartou a solução para ele e que essa noite a reunião nacional está longe de ter a maioria absoluta. E aí, entre a sua fala, ele encerra dizendo que o primeiro-ministro deve ir embora, se referindo a Gabriel Attal, e diz que o presidente tem o dever de chamar a Nova Frente Popular para governar, que é essa coalizão de esquerda, e ele falou que a Nova Frente Popular está pronta para isso. E ele falou também que a Nova Frente Popular, que é essa coalizão de esquerda, vai aplicar apenas o seu programa e todo o seu programa. Então, as falas aí de Jean-Luc Mélenchon, que é uma importante liderança por parte da esquerda. Também outras manifestações foram feitas por outros participantes também da esquerda, como, por exemplo, Raphael Glucksmann, que foi o líder da esquerda mais votado durante as eleições europeias, em 9 de junho, durante as eleições ao Parlamento Europeu, e ele disse o seguinte, ele falou que eles estão na liderança, a coalizão de esquerda, mas estamos em uma assembleia dividida e, portanto, teremos que nos comportar como adultos, mostrando, então, essa divisão e essa maioria, mas que não é absoluta. Então, a Assembleia é composta por 577 assentos. Para ter maioria absoluta, o partido precisa ter 289 assentos, pelo menos.
o que a pesquisa de Boca Juniors indica, que a coalizão de esquerda ficou na frente, mas sem essa maioria absoluta. Então agora começa uma negociação complexa. Um outro ponto, só para terminar, Thaís, o que muitos analistas estão dizendo é que, mesmo que os partidos de esquerda indiquem um novo primeiro-ministro, também outros políticos para outros cargos de ministérios dentro do governo, daqui para frente pode haver uma paralisação na Assembleia Nacional e um momento de ingovernabilidade muito forte na França. Por quê? A esquerda ela tem essa maioria, mas não é absoluta, então pode ter dificuldade para fazer avançar projetos. Então, o que também muitos especialistas dizem é que a França pode passar por um período de paralisia e de bloqueio institucional, se tornando, inclusive, um país ingovernável. Alguns dizem, inclusive, por causa justamente desse fato de que a esquerda, apesar de ter se unido ao centro para barrar a entrada da ultradireita, eles não votam tradicionalmente nas mesmas pautas, eles têm visões antagônicas. Então, daqui para frente não se sabe exatamente se eles vão formar uma coalizão, se eles vão se juntar. E isso também mostra uma confusãozinha aqui, o pessoal andando meio rápido, mas acho que não é nada demais. Mas e é isso, se eles vão conseguir se juntar para, por exemplo, votar projetos, ou se vai ficar uma assembleia paralisada sem conseguir avançar com nenhum tipo de pauta. Volto com você, Thaís. A Priscila Yazbek, que está na Praça République, que é um centro de manifestações históricas de Paris e da França como um todo, acompanhando de perto. As imagens que vocês estavam vendo na tela ao lado eram exatamente imagens ao vivo dessa enorme manifestação que acontece agora na capital francesa. Aí, de novo, as imagens ao vivo. Île-de-France, que é o centro de Paris, esse que o turismo mais conhece, não teve registro ainda de nenhum voto para os partidos da direita, mostrando aí uma força dos cidadãos e das pessoas que moram no centro de Paris pela esquerda francesa. A gente vai voltar a falar das eleições na França, desse resultado, dessa virada do resultado no país, tanto com Priscila Yazbek, mais tarde também com uma entrevista sobre este tema.